Tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. Hoje, 2 de dezembro, finalzinho de ano, né? Pois é, vocês vão finalizar o ano de 2024 com muito conteúdo nesse programa aqui que toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia estamos conversando com algum terapeuta. E hoje o assunto da live é um assunto bem interessante. É esse que eu estou fixando aqui agora nesse tema aqui, ó. O tema da live é esse. Você está atento aos sinais do seu corpo? Será que você está realmente de olho e dando atenção a todos os sinais que você está dando, seu corpo está dando? Aquela dor nas costas, aquela dor na coluna. Wendel, na minha forma de andar está doendo muito, não sei o que está acontecendo. Minha cabeça está a ponto de explodir. Seu corpo está dando sinais. O que é que você precisa cuidar? Como é que você deve cuidar? O meu convidado hoje é o terapeuta Rafael Nunes. E nessa live de hoje ele vai responder justamente como que é possível você enxergar que seu corpo precisa de ajuda. Que seu emocional está arruinado e você precisa reconstruir esse emocional aí. Porque, como a gente sabe, nosso organismo, nosso corpo, funciona da seguinte forma. Se nosso emocional não está bem, o físico também não vai ficar bem e assim sucessivamente. Vamos sentir dores, algumas doenças que vão sendo causadas até por alguns organismos, né, vão deixando de funcionar por conta do nosso emocional. É incrível. Jeová, quando nos criou tudo com muita perfeição. Porém, hoje a gente está na era do conhecimento. A gente está na era da oportunidade de se conhecer, se autoconhecer. E nessa live de hoje você vai ter a oportunidade disso, tá bom? Você está falando? Qual estado? Já almoçou? Me diz aí, que eu quero saber. Uma boa tarde para quem está chegando. E encaminhe essa live para seus amigos também. Boa tarde, Rafael. E aí, muito boa tarde, meu amigo Wendel. Muito boa tarde a todos que estão assistindo Antenado nesta live para mais um dia de conteúdo maravilhoso. Tudo certinho, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Mais uma vez. Obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade de ser como uma ponte para a gente expandir um conhecimento, para eu poder contribuir também com o seu público para agregar esse conhecimento tão importante, né, da área da saúde mental e emocional. Isso mesmo. Vamos embora. Bora. Para a gente dar início aqui, Rafa, a primeira pergunta é a seguinte, ó. Você pratica o princípio da mudança? Essa é uma pergunta interessante, gente. Quem aqui já ouviu falar no princípio da mudança? Já ouviram falar no princípio da mudança? Comenta, por favor, aqui pra gente sobre o princípio da mudança. Inclusive, perguntas, né, Wendy, que o pessoal desejar, fica à vontade para a gente considerar sobre os avisos, né, que o nosso corpo nos dá. Sobre os sintomas. O pessoal está comentando aqui, muito bom, né? A Ju falou eu não, né? A Rosivete não, a Manuela não. Muito bom. Princípio da mudança. O que significa o princípio da mudança? Basicamente, o que o nosso corpo faz para a gente mudar? Qual é a projeção que a gente dá para o nosso corpo para mudarmos um comportamento, uma atitude, uma fala e por aí vai. E também a regulação dos nossos sintomas, né? Os sintomas também envolvem mudanças que precisamos fazer, que é bem comum, né? Estilo de vida, algumas outras atividades importantes que envolvem estilo de vida, seria, por exemplo, alimentação, exercício. Além disso, o que está envolvido em mudar? Então, para vocês terem uma ideia, gente, a mudança é muito importante para a gente conseguir encontrar a resolução, para a gente ficar bem, para encontrarmos resolução para o nosso corpo. Então, o princípio da mudança é fundamental. O que é o princípio da mudança? É o comando que a gente dá para o nosso corpo para a gente mudar. Para a gente aplicar o princípio da mudança, precisamos dar esse comando. E aí envolve a gente entender, né, os mecanismos, como que isso realmente acontece, quais são as questões que está envolvido, né? Entendeu? Isso mesmo, que legal, Rafa. Então, esse princípio da mudança, na verdade, é uma base do que a gente precisa realmente agir. Por exemplo, vai ser algumas informações que eu, tipo, se eu fizer isso aqui, vou atingir esse objetivo aqui. Mais ou menos isso, né? Exato. E aí envolve também, por exemplo, alinharmos os nossos pensamentos. Porque o que acontece?
Existem algumas coisas que bloqueiam. Por exemplo, a negação. Imagine uma mãe que vê um filhinho. Imagine uma mãe tem lá o pititico lá de 4 anos de idade, está brincando com outros coleguinhas. Só que o pititico ali, ele está mostrando alguns sinais ali no corpo dele que mostra que não está assim, normal para a idade dele, 4 anos. E aí a mãe está olhando ele brincando e as outras mães estão olhando também, né? E começa a perceber que o pititico dela não está assim, mostrando que está normal aquele comportamento, aquelas atitudes. Aí elas dão aquele toque para a mãe, né? Olha, seu filho não está muito bem, não. O comportamento dele está mostrando que alguma coisa não está legal. Não está normal para a idade. Aí a mãe fala assim, nada a ver. O que vocês estão falando? Nada a ver. Minha criança, meu filho é normal. Meu filho é como todos os outros. Os seus que não é normal. Você está falando o quê do meu? O que está querendo falar do meu filho? É normal. Agora eu vou te perguntar, essa mãe vai mudar? Ela vai procurar ajuda para o filho dela? Não vai. É verdade. Por quê? Porque ela está praticando a negação. Ela está negando uma realidade que está acontecendo. Os sinais estão acontecendo. Só que ela está negando. Ela está como que não querendo ver o problema que está acontecendo. Então isso barra a gente mudar. Barra que a gente tome ação para mudar. Então são algumas questões, existem outros pontos que pode brecar a gente para tomar uma ação para mudar. Então a negação, ela vai totalmente em contra a gente mudar. E agora imagine isso, aquela criancinha, né? Ela cresce, os sinais ficam cada vez mais vívidos e a mãe, aí ela começa a ficar desconfortável e ela vai e muda. Busca ajuda para o filho. De repente ele está agora com 10 anos. Mas a pergunta que fica é, se a mãe do filho lá, quando era pequenininho, se ela buscasse ajuda quando ele era pequenininho, não ia ser melhor? Não, de repente ia conseguir mudar lá o comportamento pequeno, de repente os resultados não iriam ser muito melhores do que ela ter retardado aquela mudança? Interessante, né? Verdade. E faz sentido, meus queridos, esses pontos? Como que alguns comportamentos, algumas formas da gente querer enxergar ou não alguma situação pode impedir a gente de mudar. E uma coisa é verdade também. A gente pode até negar a realidade, mas não podemos negar as consequências de negar a realidade. É comparado, por exemplo, um comandante do navio que vê um sinalzinho vermelho piscando lá naquele botão, naquela área de comando, né, do navio, naquela área onde ele tem lá os comandos que ele dá, a rota. Então ele vê que o botão vermelho está piscando, tem alguma coisa lá na sala de máquina que não está legal. E o comandante ele está ocupado ali em estar resolvendo algumas questões da viagem. E ele vê o negócio piscando. Mas ele pensa, deixar para depois. Vamos deixar para depois. Aí o que pode acontecer se deixar para depois ali naquele andar, naquele momento, um navio? Deixar para depois aí, meu filho, pode vir um Titanic 2, né? Bem isso, deve virar o Titanic 2, né? Exatamente, pode acontecer um naufrágio emocional, até questões de desanimarmos de, por exemplo, praticar o que a gente tanto é importante, né? Quem aqui tem preocupação com o pilar espiritual, né? A gente não está bem emocionalmente, o melhor que a gente pode dar pode ser outro, a gente pode até correr o risco de acontecer um naufrágio espiritual. Isso, infelizmente, pode acontecer, né? Então, é isso. É melhor olhar. E aí entra novamente o princípio, mas afinal, o princípio da mudança, claramente o que é? Anota aí, gente. Quem desejar, anota aí que essa informação vale ouro. O princípio da mudança envolve a gente reconhecer a nossa realidade no momento. Se tem alguma área na nossa vida que não está legal, entrando agora na questão emocional, né? Se temos alguma questão no nosso corpo que não está legal, reconhecer isso e aí buscar meios para corrigir, meios para mudar. Esse é o princípio da mudança.
É a gente olhar para dentro de nós e aí buscar ferramentas, buscar alguma forma para a gente conseguir mudar isso. Enquanto a negação é nem olhar, né, o que está acontecendo. A negação não quer nem ver, deixa ali, deixa tudo guardadinho. O que pode tornar futuramente algo pior. Pegaram, meus queridos, esclarecido? Ficou bem esclarecido ainda? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Muito importante. E a ilustração do navio, né? Assim, a deriva, por assim dizer, se a pessoa não identificar aquele problema ali, vai acontecer um naufrágio, é interessante porque é justamente a forma na qual você trabalha hoje. Rafa, você ajuda as pessoas a tomarem essas decisões que vão ajudá-las, né? A resolver algumas questões internas, algumas questões pessoais, dores físicas, dores emocionais, e que vão dar realmente esse novo rumo, né? Elas vão aprender, por assim dizer, como você ensina, a elas ficarem no comando, né, das emoções. E a gente Exato. sabe que isso é muito importante no tempo de hoje. Exatamente, Wendel. É igual, por exemplo, o marinheiro. Quem está no comando? Marinheiro ou o navio está no comando, né? O navio que deve estar no comando ou melhor, o marinheiro deve estar no comando do navio. Imagine aqueles navios a vela, aquelas velas, tem o vento que impulsiona, mas aí se o marinheiro não está lá para içar as velas, para usar o vento, para impulsionar, o navio ele pode não sair do lugar. Ou melhor, ele pode ir para um outro lugar, dependendo de como está o vento. Então é bem melhor a gente tomar as rédeas, por assim dizer, a gente como que içar as velas e estar no comando lá do timão do navio, do que de repente a gente deixar a vida nos levar, né? Deixar, tem até uma música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que para onde, né? Pode levar lá para algum iceberg, alguma questão que a gente fica à mercê, né? Então, o importante é a gente tá acontecendo as situações, está acontecendo os desafios, resolver aqui dentro da gente, a gente ficar bem, não necessariamente a gente vai precisar de tudo em nossa volta ficar bem, porque a gente vive em tempos críticos, né? Tá difícil de suportar. Mas o ponto é, dependente das tempestades da vida, a gente pode usar os ventos que acontecem para impulsionar os nossos resultados. A gente não pode controlar o vento, não podemos controlar as circunstâncias, mas a gente consegue controlar o quê? O nosso navio, por assim dizer. E é isso que faz a gente conseguir superar as dificuldades sem a gente se danificar, como danificaria se não tivéssemos, por assim dizer, orientação, se não tivéssemos ajuda emocional. E a gente não foi ensinado na questão emocional a controlar as emoções. Muitos, né? Quem sabe aqui o que é emoção? O que é sentimento? Então, existe diferença. Como controlamos aquilo que não sabemos? Quando a gente sabe, quando a gente tem clareza, está mais claro, a gente consegue controlar de forma mais clara, né? E as coisas fluem. Porque a gente vai saber o que a gente está fazendo, por assim dizer. Um marinheiro que não sabe mexer nas velas, vem o vento, mas é diferente de um marinheiro que sabe mexer nas velas, vem o vento. Então, o marinheiro, quando sabe mexer nas velas, vem o vento, ele consegue impulsionar o vento para os resultados que ele quer. Ele não vai temer as dificuldades, ele vai aprender a lidar com elas. E isso muda tudo. Faz sentido, meus queridos? Faz sentido, Angel? Total sentido, Rafa. Isso é muito importante. Muito importante a gente realmente ser o marinheiro, né? Aprender a ser o marinheiro da nossa própria vida, né? Uhum. Ajustar essas velas aí para ter um rumo, né, a seguir. E é um divisor de chaves na nossa vida, né? Às vezes a gente até já começou sobre isso no off, Rafa. Às vezes tantas pessoas, né? Se entopem de medicação, tomam um remédio. Ah, vou tomar um remédio para dormir. Ah, vou tomar remédio por isso. Ah, eu tô com essa dor aqui, vou tomar tal remédio. Aí vai se empanturrando de remédio, onde, um exemplo, num processo terapêutico, numa conversa, num bate-papo com você, iria encontrar qual é a raiz desse problema. Sim. Aí fica levando a vida todinha. Ah, vou tô com isso, vou tomar aquele remédio, vou tomar isso aqui. Ah, eu vi no Google que eu ia tomar tal chá misturado com aquela semente, vai tirar minha ansiedade. Por favor, né? Infelizmente, a gente hoje vive numa sociedade tão imediatista. Exatamente. Que procura esses artifícios, né? Mais rápido, achando que vai ser uma solução, né? E o que é isso, né? Exatamente, entrando na questão, o que é o remédio, o medicamento?
Existem sintomas que é muito importante tomar medicamento com prescrição médica. Existe, mas só o medicamento não resolve. Quase nada. O que é para resolver? Pode aliviar, pode controlar, mas não para. De repente, o avanço de um sintoma controla. Parou de tomar, volta, não é? E existe bases que mostram que, por exemplo, sabe aqueles famosos tapa-buraco, esse medicamento cala-boca, para acabar com a inflamação ali imediata? A questão de dor de cabeça, por exemplo. O uso contínuo semanal de medicamentos para dor de cabeça, sem prescrição médica, sem uma orientação, pode gerar dor de cabeça crônica. É bases. Então, lá, tô com dor de cabeça, toma lá. O que vai acontecer? Nós temos um limiar da dor aqui. Temos um limiar da dor. Vamos dar um exemplo aqui, é o nosso limiar da dor. Aqui está a inflamação, nível de inflamação dos nossos micro-organismos do corpo. Então, quando há uma inflamação acontecendo, uma reparação no corpo, então começa a subir aqui a inflamação. Passou do limiar, apita para nós a dor. Então, a gente está sentindo dor, porque a inflamação subiu a ponto de passar do nosso limiar da dor. Então, o que acontece? O medicamento, quando a gente toma aquele tapa-buraco, aquele medicamento lá, a gente não vai diminuir, literalmente, a gente não vai fazer com que a inflamação diminua. Não é isso. A gente vai fazer com que o nosso limiar da dor aumente, a inflamação vai continuar. O limiar da dor vai aumentar. A gente não vai sentir dor porque o nosso limiar da dor aumentou. E aí, o que acontece? Combate a inflamação, aumenta, em outras palavras, aumenta o limiar da dor. Ah, mas eu tomei e depois eu fiquei sem dor de cabeça. O corpo mesmo reparou aquela dor. Simplesmente aumentou o limiar da dor, mas o corpo deu sequência no processo de auto-reparação. Aliviou. À medida que vai aumentando tomando mais medicamento, existe bases que mostram. Não vou entrar nessas bases aqui, mas o ponto entra na questão de dor de cabeça crônica, que aquela área ali ainda não reparou o suficiente a ponto de continuar gerando ali bactérias aonde entra a questão da inflamação. Imunidade baixa, aumenta as bactérias e continua ali. Aí o remedinho vai lá fazer o quê? Aumentar o limiar da dor para te aliviar de forma imediatista, né? É claro que tem algumas ocasiões, por exemplo, aquele evento importante, uma dor de cabeça, que, pelo amor, eu vou tomar para poder conseguir prestar atenção no evento, né? Existem ocasiões e ocasiões, porém, tomar direto o medicamento ali, sem prescrição médica, por exemplo, é um convite, infelizmente, a continuar e correr risco de uma dor crônica acontecer. E aí o ponto gente, se o nosso corpo está apitando, está mostrando que temos dor, isso é um ótimo sinal. Mostra que a gente está funcionando corretamente. E aí o medicamento vai aumentar o limiar da dor. Lembre-se disso. Não vai resolver o problema. O problema está aqui. Ainda o corpo está apitando. O medicamento vai mascarar aquele problema para te dar aquele alívio imediato. Não vai resolver o problema. Aí o que acontece? Com o tempo pode criar outras questões por meio dos efeitos colaterais, que é uma questão química. Não é natural, né? Ah, mas o homeopata também. Ocorrem outras questões, né? Muitos gastos com remédio homeopata. Vale a pena continuar investindo em medicamentos, sendo que resolver o problema bem melhor, que depois nem vai precisar, muitas das vezes, investir em medicamento. E é interessante, Wendel, que essa semana, uma sessão que eu fiz com uma pessoa querida, que veio por meio de você, inclusive, ela estava com cirurgia marcada para agora, para dezembro. Ela até falou, Rafael, ia passar a faca na minha coluna. Estava com cirurgia marcada e já fez outras cirurgias antes, por causa da dor muito forte. E aí, uma sessão, eu ajudei ela a entender a origem. E aí, a dor, sabe? Igual você lembra, ainda aquela vez lá da questão da coluna? Sim. Você fez em uma sessão, né? Em uma sessão que você fez comigo, já encontrei realmente o motivo pelo qual eu estava sentindo essa dor na coluna. E a dor? Não existe mais. Olha, não é melhor? Não é melhor isso? E olha, a gente tem outra sessão pendente, viu? Que eu quero também vamos ressignificar. Que é muito incrível. Mas não, nesse caso, né, tá de alta, por assim dizer, né, Wendel?
de alta. E é isso, gente. Melhor é entender a origem para poder resolver na origem. Se é o emocional, por meio do emocional que gerou a dor física, e vale a pena tratar qual que é o melhor? Tratar o físico ou o emocional que gerou o físico? É melhor cortar o mal pela raiz, não o mal nesse caso, né? Mas resolver o conflito que está gerando a dor física pode muitas vezes, né, em geral, entrar no processo de resolver dor física, porque o que estava gerando dor física foi resolvido, então automaticamente o corpo vai deixar fluir nesse sentido. Faz sentido? Total sentido, Rafa. Muito bom. Quero fazer um convite para quem está chegando aqui nessa live, está se identificando com o conteúdo. Quero pedir para vocês acompanharem o Instagram do Rafael. Clicando aqui em cima, nesse nome convidou você, você vai ter a oportunidade de conhecer o Instagram do Rafa, que é o RN Terapia, onde o Rafa ele faz lives, tem vários processos terapêuticos e também atende pessoas de forma online, para todo o Brasil e para fora do Brasil também, que precisam encontrar a raiz dos problemas, né? Seja uma dor física, uma dor emocional, você vai ter a oportunidade de encontrar esse motivo pelo qual você está sentindo essa dor. Isso com certeza por volta, né? Por conta realmente desse atendimento que o Rafa oferece. Então você vai ter a oportunidade de conversar com ele também. Daqui a pouco o Rafa vai compartilhar aqui um presente para vocês nessa live. E vocês vão ter a oportunidade de fato, estar no controle das emoções de vocês. Isso é importante. Muito bem. Muito bom. Eu tô vendo os comentários aqui. Pessoal, Toninha. Toninha é uma cliente minha de terapia individual. Ela falou muito sentido. Tá sendo um prazer contribuir contigo, Toninha. Olha, tá sendo muito massa os resultados que a Toninha tá tendo. Ela me falou na semana passada, deu feedback muito maravilhoso. Tô muito feliz, viu? A Cida, né? Hashtag faz sentido, da segunda turma da mentoria, você no comando, sempre aí com a gente. A Rayane, minha cunhada, ótima explicação sobre medicamentos. Nunca gostei de tomar muitos medicamentos. Obrigado, Rayane. Muito bom. Ó, a Joiras, eu tenho muita enxaqueca. Joiras, fica até o final. Tem algo bem legal e fica até o final para você garantir, viu? É algo muito bom. Você e todos vocês, viu? Aproveite e fica até o final, que tem uma coisa boa aguardando vocês. Isso mesmo. A próxima pergunta é a seguinte, Rafa. Por que a gente precisa tanto se atentar a ficar atento, né, às mudanças do nosso corpo? Por que a gente precisa ficar atento às mudanças no nosso corpo? Quem aí gosta de mudar? Quem aí gosta de resolver nossas questões dos sintomas? Quem aí gosta de sentir uma emoção negativa no corpo? Sabe aquela raiva? Vem a raiva tão forte, daí já usa a raiva do mesmo jeito que veio, já expressou em palavras, depois pensa no que aconteceu. Eu não senti a raiva, agora a raiva quando eu sinto, eu falo, depois eu penso. Aí já era, o que foi, né? Ou eu não falo nada quando vem a raiva, eu engulo, não consigo digerir aqui, daí começa a ter uns problemas no corpo, né? Quem aí tem essa questão das emoções tão forte que, puxa vida, né? Quem aí houve mudanças no corpo recente que vocês não gostaram? Porque a questão da mudança, a questão da gente mudar um comportamento, uma atitude, fala a verdade. Quem aí gosta de mudança? Gente, quem desejar, fica à vontade de comentar aí. Vocês gostam de mudança, sim ou não? Né? Você gosta ainda de mudar? Rapaz, é bom às vezes, mas acho que a gente precisa realmente trabalhar a mente para aceitar algumas mudanças. Dizer que é fácil, não é não. Esse é o ponto, né? A questão das mudanças, gente, porque assim, tem mudanças que como que pega no nosso calcanhar de Aquiles. Fala, caramba, não tem como. E tem pessoas que têm mais dificuldade de mudar. Tem pessoas que mais, por assim dizer, pé no chão. Que tem mais conformidade. Tem mais, assim, por exemplo, sente mais confortável tendo essa estabilidade. Eu me sinto confortável do jeito que tá. Por isso eu não quero mudar. Aí tem até as frases, time que tá ganhando não se mexe, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de mudar. Então, de qualquer forma, meus queridos, a mudança tem questões na nossa vida que se a gente não muda,
a gente pode acabar sofrendo, que com o tempo seria muito pior do que se a gente tivesse mudado lá atrás. O que por exemplo, tem uma frase interessante de falar sobre isso: mudar dói, não mudar dói mais. Faz sentido? Total. Tem questões, por exemplo, eu tô com uma dor aqui na coluna, aquela dor. Eu tô com uma dor, vamos pegar, por exemplo, o ciático, que envolve, por exemplo, algumas origens em referente a... vamos pegar o ciático, que envolve origens assim, eu sou obrigado a fazer o que eu não quero. O que eu quero, eu não faço. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Alguma pessoa pede para ela, vamos fazer. Mas lá no fundo tem que fazer, eu tenho que fazer, aquela reação muito forte, aquela dificuldade de se posicionar, mas acaba fazendo. E com o tempo isso vai se desgastando. Vai como que a pessoa se sentindo dominada pelas situações. E nesse caso, um dos contextos pega onde? Nervo ciático. Faz sentido? E aí, qual seria o ponto que ajudaria a pessoa a mudar a percepção dela para resolver essa questão? Ela conseguir aprender a se posicionar e aprender a dizer não de forma assertiva. Não é uma mudança cá entre nós, Wendel, e vocês aqui. Não é um processo de mudança que, no caso, entra em algo muito desafiador, de repente, para a pessoa aprender a dizer não, sendo que, de repente, a vida inteira, as crianças cresceram, os pais, de repente, lá na infância falaram que tem que obedecer, tem que fazer as coisas, não pode ensinar o que ela não podia dizer não a uma ordem para os pais, né? Foi o conhecimento que eles tinham. E ela teve esse aprendizado e usou para a vida. Então, é um processo de mudança que envolve ela conseguir fazer algo que, de repente, entraria em uma dificuldade muito grande. Tá chovendo aqui, que é uma maravilha. Não sei se você escutou aqui atrás a questão. Tá tendo uns ventos legais aqui. Eu tô vendo aqui da janela do escritório. Enfim, meus queridos. E se eu disser para você, Wendel, para todos vocês, que existe um caminho para tornar o processo mais gostosinho, mais fácil de lidar. E para isso, não apenas nesse caso, envolve entender a origem dos sintomas. Entender pode ser o suficiente para chegar numa autorresolução de até 100%, reparar o corpo até 100%, igual aconteceu contigo, né, Wendel? Isso. Existem pessoas que, de repente, para alguns sintomas, por exemplo, ciático, existe um processo de mudança que ela precisa mudar a percepção. Então, nem sempre a questão usar, por exemplo, a origem dos sintomas pode ser o suficiente. Porque, por exemplo, aí a pessoa volta o dia a dia dela, né? Aí volta a pegar as coisas, volta a fazer as coisas. E aí ela, por exemplo, ouviu de um profissional. Você tem que parar de dizer não, você tem que se posicionar, tem que fazer isso, mas é difícil. Às vezes até dá aquela vontade de desistir do processo, né? Mas se houver um método que ajuda na questão a nível neuronal de mudar a percepção, de ajudar, por exemplo, a pessoa a mudar o conceito daquilo, resolver as questões lá da infância, aprender a criar novas sinapses de forma direcionada, aonde para ela a mudança vai ser menos estressante, aquele processo, né, aguenta o processo e tal, mas existe outras formas da pessoa olhar de uma forma mais tranquila para aquela questão específica que ela tanto precisa mudar. Se existir não é melhor? Sem dúvida. Não é libertador? Gente, existe formas e formas de buscar. Por exemplo, para ir até o C, tem o B, dá para ir em linha reta, dá para ir por aqui, dá para ir por outro caminho. Existem formas e formas. E aí, qual que é o ponto? O ponto é a gente buscar um caminho que seja bom para a pessoa. Tem pessoas que têm mais
dificuldades de mudança. Então, existem alguns treinamentos da neurociência que a pessoa ela não em si vai ter aquela dificuldade que tanto, de repente, poderia se contribuir para a pessoa desistir de um tratamento. Então, o ponto às vezes a pessoa a gente pode ter medo de mudar porque a gente talvez não conhece um outro caminho mais assertivo para isso. Igual aquele novo alimento, né? A gente tem um alimento assim que a gente, puxa, nunca comi esse alimento. Mas a gente só vai saber se é bom se a gente provar, né? Aí quando a gente prova, puxa, gostoso, gostei, mudou a forma de ver o alimento. Muitas vezes também, na questão de mudança, na questão de passar por um processo que eu utilizo, uso várias bases para ressignificar, para a pessoa ficar boa, para mudar. A percepção naquela área para ela ficar boa. Bases da psicanálise, da neurociência, neuroplasticidade, outras bases que formam, por exemplo, o método de mudança de percepção. Então, é um método bem interessante, que envolve a pessoa ela mudar, mas que o processo seja gostosinho. E os meus mentorados estão provando isso, né? Os meus clientes individuais. Então, o ponto não tenha medo da mudança. Busque esclarecimento, busque formas de mudar que possa ser confortável para você. E, logicamente, não tenha medo da mudança, né? Ao mesmo tempo, o que dá força para a gente mudar? A clareza, o conhecimento. Eu acho que é interessante, Wendel, trazer esses pontos aqui para poder esboçar mais essa questão de mudança, porque é uma necessidade, né? Quando se trata da gente ter um sintoma, esse sintoma ele pode vir, de repente, dependendo de como a gente pode estar se posicionando durante o nosso dia a dia, né? Então, trazendo aqui que não apenas entender a origem, mas a gente, além disso, um ponto importante, em muitos casos é necessário a gente também mudar a nossa forma de ver naquela situação, pois a forma da gente de perceber aquela situação é que gerou aquele sintoma em nós, para evitar a reincidiva. Faz sentido? Total sentido, Rafa. Muito bom mesmo. A gente ter acesso a esse conhecimento, né? E saber o quanto algumas decisões na nossa vida vão ser libertadoras, né? Inclusive, teve alguns depoimentos aqui de pessoas que estavam com hérnia de disco, sofrendo com hérnia de disco. Acho que foi a Glaziane. Ela estava com 4 hérnias de disco e melhorou muito depois do tratamento emocional, né? A gente, Olha, exato. O exemplo que você citou agora há pouco, né? De uma paciente que iria fazer uma cirurgia e depois de uma sessão ela conseguiu encontrar o motivo pelo qual ela estava sentindo essas dores, né? Ou seja, são tantas coisas, né, Rafa, que a gente observa assim como é importante a gente cuidar do nosso emocional, né? Exatamente. Então, é muito importante. É algo fundamental, né? Porque a nossa é a vida, né? É como se fosse, não que mas é como se fosse uma máquina, o corpo humano, né? Se a gente, por exemplo, tem lá o carro, dá aquele alerta no carro, né? Aquele sinalzinho lá, a gente vai buscar meios para poder mudar isso, que a gente sabe que um alerta de alguma questão que o carro apitou ali que não está muito bem, se a gente continuar andando, pode pifar o motor, pode fazer alguma outra coisa no carro, a gente já leva para o mecânico, né? Então, Isso. mesma coisa no nosso corpo, né? Desse jeito. Interessante, Rafa, esse exemplo que tu citasse, eu agora há pouco acompanhei uma palestra e tem uma pessoa questionando, né? Às vezes nosso celular, quando tá com a bateria falhando ali, vou trocar de bateria e tá tudo certo, né? Vou trocar a bateria do meu celular. E a pessoa já tem aquele desejo, né? Não, não posso viver sem meu celular. Mas o nosso emocional, às vezes a gente tem, né? Encontra meios, né? De parcelar em até 12 vezes uma bateria, um celular novo, é um carro do ano, é uma coisa ou outra. Mas o nosso emocional, as pessoas acabam descartando, deixando de lado, achando que, tipo, depois eu resolvo isso aí. Aí se entope de remédio, fica levando uma vida amargurada, com um monte de dor física e emocional, e não quebra essa objeção de que investir no nosso emocional é importante, muito mais importante do que um celular, do que um aparelho eletrônico, de alguma coisa que a empresa vai comprar para nossa casa. Exato. Então, assim, é muito bom a gente entender isso, né? Às vezes as pessoas acham que uma terapia, uma conversa com um terapeuta como você, Rafa, vai ser, ai meu Deus, é uma despesa, é um gasto que eu vou ter.
não sabendo ela que a média e a longo prazo, ela vai ter até a oportunidade de, exemplo, abandonar essa medicação, Exatamente. abandonar os hábitos errados que ela tem, algumas decisões que ela toma ali de forma errada, e vai dar uma saúde emocional bem melhor, né? Exato. Compartilhando um conhecimento tão importante aqui para vocês, trazendo esse ponto à tona, né, que o Wendel trouxe. Gente, o consciente orienta, o inconsciente move. O que é... Gente, é um conhecimento maravilhoso. Eu ensino na mentoria Você no Comando para os meus mentorados. Inclusive, tem uma turma que vai começar agora na segunda semana de dezembro da mentoria. Já tá fechada. É uma turma de presente, né, para os meus mentorados. É uma mentoria de presente. Eu gosto de dar presente com quem já faz comigo, né? Mentoria, com quem investe no emocional. Então, eu gosto muito de estar sempre, no caso, retribuindo. E esse ganha-ganha é muito importante. Mais para frente, a gente vai ter novidades referente à mentoria para o público, para vocês também. Então, fiquem atentos, tá, meus queridos? E aproveite e acompanhe eu lá no RN Terapia, no Instagram. Segue esse convite estendido, né, que o Wendel já trouxe. Fique à vontade para seguir lá, vai ser muito bom, meus queridos. E aí, em relação ao consciente e inconsciente, o que é inconsciente? Mente inconsciente, em termos simples. Inconsciente é o que não temos consciência. Não é a gente que cuida, não temos consciência. Por exemplo, a gente não pode dizer para o coração, toca mais, bate mais forte que agora eu vou correr. Aí o coração começa a bater mais forte e a gente começa a correr. Ou o coração bate mais devagar que agora eu vou parar de correr. Aí o coração começa a bater mais devagar e a gente para de correr. Não é assim, né? Não é a gente que cuida das funções do nosso organismo. Também não é a gente que cuida da emoção, é inconsciente. Por exemplo, vem uma emoção de raiva, não é a gente que fala raiva, daí vem emoção de raiva, medo, vem emoção de medo, ou sentimento de raiva, não é a gente que cuida. Eu tô angustiado, tô com uma raiva, eu muda para sentimento de amor, não tem como, né? Não é a gente que cuida, por isso, portanto, é inconsciente. O inconsciente cuida de aproximadamente 95% do nosso corpo. Sentimento é igual a energia. A energia do nosso corpo, a energia, a disposição vital que a gente tem de fazer as coisas, quem cuida dessa energia é inconsciente. Não temos consciência de um processo que não é a gente que cuida. Tá fazendo sentido até aqui, meus queridos? Total sentido, Rafa. E aí o que acontece? Não temos consciência. Então, eu tô sem energia, não é a gente vai falar energia, não, como se abençoar, né? Não tem como. Não é a gente que cuida. Então, por que eu tô sem energia? Aí entra a fase, meus queridos. O inconsciente move. Move para frente ou para trás, né? Com energia ou sem energia. Porque às vezes a energia é aquela que impulsiona contra a gente. É igual, por exemplo, tá vindo o vento, tá uma tempestade acontecendo, vem o vento e a gente coloca a vela contra o vento. Caramba, tem que mudar a vela para poder usar o vento a favor, né? Ou seja, desânimo é um sentimento, sentimento é energia. Desânimo é uma energia que impulsiona contra o que a gente quer fazer. Como que pesa, sabe aquele, eu quero ir aqui, mas há um negócio barrando. Isso a energia do desânimo. Aí, por exemplo, a energia da emoção, do sentimento de alegria, de amor, é como que, entendeu? Já muda, o sentimento faz a gente agir, a gente tem energia. O ponto é esse. Às vezes, sem perceber, consciente a gente orienta. Quem controla os pensamentos é nós. Capacidade de escolha é consciente, é nós que decidimos. Não tem como, é por conta disso que eu não vou fazer isso, por conta disso que eu não vou fazer aquilo. A decisão é sempre nossa, as consequências das decisões também é nossa. E aí, na questão do consciente, ele orienta o inconsciente. Então, o que a gente pensa vai gerar o que a gente sente inconsciente. Se a gente pensa, usa uma linha de raciocínio que vai gerar medo, nós vamos sentir medo, que vai barrar a gente de repente fazer as coisas. Será? Eu acho que é um sinal que eu não posso. É um sinal que eu não vou. Tá dando tudo ruim, significa que eu não posso investir. Não é, a gente nem pensa assim se o carro dá ruim, né? A gente já pega e leva o mecânico, né? E vai pensar assim para cuidar do que é mais precioso que é o nosso corpo.
Então, o que acontece? Quem orienta o nosso inconsciente é a gente. Sem perceber, uma coisa que acontece, Wendy, por causa que a gente não tem esse conhecimento, as pessoas em geral que não têm conhecimento, sem perceber, está sendo o próprio inimigo. Faz sentido? Tá Totalmente. dando comando para o corpo e esses comandos estão movendo de forma desassertiva, que está resultando em reações no corpo e os resultados são ele entra nessa questão, resultados ruins, né? Pessoa, eu não vou mudar, eu não quero mudar. Aí começa aquele sentimento de medo, né? Devido àqueles pensamentos. Então, aquele sentimento de medo vai impedir de mudar. Aí, quem orientou antes, sem perceber, a gente já usou isso, a gente já deu esse comando, por assim dizer, usando nossos pensamentos, porque os pensamentos geram sentimentos. E aí, para fazer coisa que pode prejudicar, coisas erradas, ruins, que, né? Tem até um trecho nas escrituras que fala: o desejo quando se torna fértil dá luz, o pecado quando consumado. Olha que desejo ruim é esse. Onde começou antes? Aqui. Pensamento. Começou a meditar, a pensar, imaginar coisas que não deve. Aí, quando aconteceu uma situação, deu lá a brecha e foi tentado aquele impulso, aquele movimento que impulsionou. Foi o quê? Pensado antes. A mente consciente orienta, a inconsciente move, com uma força para, de repente, nesse caso, fazer o que é errado. Porém, o desejo realizado tem outro trecho, né? É a árvore da vida. Cuidado com o que você deseja, porque o que você deseja pode se tornar realidade. Quando a gente tem clareza, a gente consegue orientar. Aí, lembra lá que eu falei, o processo tem que ser gostosinho? Orientar a nossa mente para o movimento ser do jeito que a gente quer. Aí entra na questão, quem está no comando vai ser a gente. Que a gente sabe o que está fazendo ali para poder alcançar os resultados. É igual o marinheiro que pega a vela do navio. Eu vou fazer isso, vou lançar a vela desse jeito, para o vento vir e me levar para lá. Faz sentido? Total sentido. Incrível, Rafa. Agora, como é que a gente pode prestar, por exemplo, atenção ali aos sinais que o nosso corpo está apresentando, Rafa? Esse é um ponto muito interessante. Eu gosto muito de conversar sobre isso, de instruir os meus alunos, instruir os meus pacientes sobre isso. Porque o que acontece? O que são os sinais do corpo? São os sintomas. Os sintomas são um alerta no nosso corpo que algo não está legal, algo precisa ser resolvido. E não é com um medicamento que a gente vai conseguir resolver da melhor forma, gente. Não é padronizando isso. Por exemplo, você coloca um sinal no seu carro, um alarme. Quando bate um alarme, você vai estar apertando lá, vamos lá, dá um cala-boca no alarme, puf, puf. Aí para acabar o alarme, sendo que tocou o alarme, é que significa que alguma coisa deve estar acontecendo lá no carro. É um passarinho que sem perceber bateu no vidro, é alguma coisa do vento, né? Jogar uma tampa. Teve uma vez que o vento jogou a tampa quando eu era criança, né? Morava no condomínio, lá em São José dos Pinhais. Eu era adolescente. O vento estava tão forte, falando de vento, estava tão forte que tirou a tampa de um latão de lixo, bateu no carro, tocou o alarme do carro, né? O rapaz saiu lá fora para ver, né? O que aconteceu. Aí é uma coisa que bateu no carro, tocou o alarme. Mas e se fosse um ladrão? A gente não ia. Literalmente, tocou o alarme lá, aí já coisou lá e fica sossegado. Não, a gente vai querer ver o que pode ter acontecido. De acordo com o alarme, a gente vai tomar uma ação diferente e não padronizar. Uma campainha de casa, alguém toca a campainha da sua casa e você está esperando visita. Você vai lá abrir a porta, a campainha é o alarme. Qual é o propósito? Você vai abrir a porta para ver a visita, abrir a visita. Alguém toca a campainha da sua casa 3 horas da madrugada. Qual que é o alarme? Caramba, não estou esperando ninguém. Quem é? Você vai com mais cuidado, né? Se tiver câmera, você vai olhar a câmera. Ou você vai fazer algo diferente. A campainha ali, o propósito é para nos ajudar. E aí, o que acontece? Precisamos prestar atenção aos sinais que o nosso corpo quer nos dizer. O alarme aqui do ciático, um dos contextos que eu citei, é diferente da dor de cabeça. Dor de cabeça aqui tem um contexto diferente.
Então, se resolve de forma diferente. Aqui na dor de cabeça, por exemplo, desvalorização a nível intelectual. A pessoa se sentiu desvalorizada ou ela está achando uma solução para uma prova, está tentando resolver o problema só pela cabeça. É como que os neurônios ficam, ó, a milhão, fervilhando, começa a doer a cabeça. Então, às vezes, aqui atrás, por exemplo, é outro contexto. A pessoa está com medo, desvalorizada em relação ao que pode acontecer no futuro dela. Ela não consegue ver o futuro. Aqui atrás que pode gerar aquela dor de cabeça. Então, é diferente daqui que é intelectual, aqui envolve sentimento de medo em relação ao futuro. Aqui é outro contexto, é moral. A pessoa é desvalorizada a nível moral ou religioso. É taxada de... fala dela de uma forma que ela sente desvalorizada. Então, tem vários outros. Tem, por exemplo, o pai fala para a menininha, você não é digna, né, da sua espiritualidade, tudo tal, ela se sente desvalorizada, pode dar aqui. E até pessoas religiosas não têm, assim, calvície nessa área. Um dos contextos da calvície tem uma relação diferente do nível de desvalorização, tá? É outro contexto. Então, cada sintoma corresponde a uma questão. E aí entra, por exemplo, as bases da medicina germânica que nos ajudam a entender isso. Então, você está prestando atenção ao que o seu corpo, os sinais do seu corpo, é um remedinho assim que vai resolver a questão intelectual? É um remedinho que vai resolver o posicionamento, a força emocional para posicionar e dizer não? Não, não é. Então, o ponto a gente presta atenção aos sinais do nosso corpo quando a gente busca meios para entender, tornar consciente o que aquilo quer transmitir para a gente. Que quando a gente começa a ter essa forma de ver, né, os sinais do nosso corpo, a gente começa a olhar de uma forma a querer resolver. Aí entra o princípio da mudança. Qual é a minha situação atual? O que eu preciso fazer para mudar isso? E entra na questão dos profissionais da área da saúde emocional. E existem várias e várias técnicas de terapia. Então, existem muitos e muitos métodos. Aí também entra nessa questão, né, Wendel? Eu estou lá com uma TV de 100 polegadas, aquela TV deu um problema. Você levaria uma TV de 100 polegadas, você pagou de repente mais de 10 mil. Não estou dizendo que a gente vai comprar uma TV dessa, mas um exemplo, né? Para um rapazinho ali da esquina consertar para você, seria, de repente, sábio, de repente, um rapazinho ali da esquina que você nunca conheceu na vida? De modo algum. Você vai levar numa assistência autorizada, que tem garantia, que possa estar mostrando para você se qualquer coisa acontecer, ele sabe como resolver, você não vai ficar na mão depois, né? Então, também entra nessa questão. Aonde que a gente está investindo o nosso valor para resolver, para ficar do mesmo jeito? Tem pessoas ainda que falou, Rafael, você é a última esperança. Já tentou de tudo. E geralmente, muitas pessoas que vêm para mim falam isso, sabe, Wendel? Isso é a última esperança. Já investiu em várias formas assim de resolver e não resolveu. Aí vem, depois descobre, né? Vem por meio de indicação, por meio de você também. Então, prestar atenção aos sinais, prestar atenção aos avisos envolve isso, né? A gente praticar o princípio da mudança e buscar meios para mudar. Sem sombra de dúvida. Isso é muito bom, Rafa. Teu trabalho é incrível. Não é à toa que a gente se organiza para sempre você estar aqui presente. Eu não indico qualquer profissional, não. Mas chegou a hora, Rafa, de você compartilhar aquele presente que você disse antes de a gente fazer a live. E as pessoas iriam... Algumas pessoas, né? Não são todas, não. Algumas pessoas iriam ter oportunidade essa semana. Maravilha! Gente, quem quer presente? Quem gosta de receber presente? Quem gosta de receber um presente que ajuda, um presente que pode contribuir bastante? Quem gostaria de ter um momento comigo, uma sessão individual, onde nós vamos estar encontrando uma resolução, um caminho para resolver essas questões que você deseja tanto cuidar? Quem gostaria, coloca aqui. Eu quero. Coloca aqui, por favor, que a gente tem algumas vagas para essa semana. A gente tem 5 vagas que vamos disponibilizar.
para essa semana. Temos algumas vagas para a semana que vem. Então, quem colocar aqui os primeiros, a gente já vai preencher essa semana. No total, são 10 vagas, meus queridos. Parabéns, meus queridos. Não, muito bom. O pessoal aqui... Parabéns, meus queridos. Muito bom. A Rayane, a Eudeia, Keuri, Rayane. Muito bom. A Dalva, que mais que é Shirley, a Clara eu gosto, top. A Carla tá incrível, gente. A Clara é mentorada da terceira turma, mandando ver os resultados. Parabéns, cara. Claudete, maravilha. Muita gente aí. Agora, parabéns, meus queridos. Eu vou entrar em contato com todos vocês e a lista não para. Parabéns, Ana Carolina, Marco Costa, Silvia, quem mais que? Gleisa, Lourdes Duarte, a Carla também. Muito bom. Joira, garantindo os presentes. E eu tenho mais. Se eu não citei o nome de vocês, vou entrar em contato com vocês, viu? Pronto. Parabéns. Maravilha. Então, quem quiser também garantir, ó, entre esses 10 que Rafa vai convidar essa semana, clica aqui em cima nesse nome, mencionou você, convidou você, já passa a seguir lá o Instagram do Rafa, que é o RN Terapia, e manda mensagem no direct. Rafa, eu tava na live agora com o Endel, quero muito receber esse presente essa semana, desse encontro com você, que o Rafa vai alinhar com você de acordo com a agenda dele. Isso vai ser muito bom. Será um grande prazer. E, gente, aproveita, faz isso mesmo, porque teve uma vez, gente, que o pessoal garantiu os presentes, tudo. Você acredita que eu não consegui acompanhar? E aí eu acabei não conseguindo mandar mensagem para a galera. Então, assim, vocês mandando no direct já garante, tá? Qualquer coisa, se der alguma questão aqui de logística que aconteceu já, aí pelo menos a gente já garante aí o presente, tá? E fique à vontade para acompanhar os conteúdos lá no meu canal. E tem novidade por aí, né, Wendel? Novidade. Vamos conversando aí com o Rafael. Esse ano aí vai ter você no comando em 2024, mas vai vir novidades em 2025. Vai ficar coisas boas, viu? Coisas boas. Aproveita, meus queridos. É um grande prazer a gente compartilhar com vocês e estarmos juntos aí. Começar 2025 com... como que tem o ditado, né? Com o pé direito, né? Isso. Começando também. Terminando. Vamos embora. Vou só tirar aqui um print, Rafa. Né? Quem gostou da live, printa a tela do celular aí e vamos embora. Nossa, de coração. E compartilha lá, gente, para mim repostar vocês. Valeu, Rafa. Obrigadão, meu amigo. Muito boa a live de hoje, viu? Tamo junto. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Maravilha. Muito obrigado, Wendel, a todos vocês. Um prazer poder contribuir com esse pessoal, Wendel. E parabéns pelo seu excelente trabalho aí de estar divulgando conhecimento com profissionais altamente capacitados para poder assessorar. E é um grande prazer poder estar fazendo parte e estar contribuindo, viu? Muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Obrigadão. Com o Jeová. Você também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.